Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Estamos aqui para o 12º domingo do tempo comum. Sejam bem-vindos para mais uma semana que se inicia, mais um momento em que temos a oportunidade de nos lançar inteiramente no Senhor e poder nos escondermos, poder nos mergulharmos mais e mais dentro das Sagradas Escrituras para ter mais intimidade com Ele. Possamos abrir nossos corações e nos confiar inteiramente à Santíssima Trindade, clamando ao poder do Espírito Santo por intercessão de São José. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Primeira leitura, livro do profeta Jeremias, capítulo 20. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciemo-los. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles. Pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atenda-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atenda-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Responda-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouve-me, pois suave é vossa graça. Põe os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, vejam isto e alegrem-se. O vosso coração reviverá se procurarem o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atenda-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenham medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, digam-no à luz do dia. O que escutam ao pé do ouvido, proclamem-no sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei
em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, 12º domingo do tempo comum, seguimos aqui com a meditação neste tempo comum, neste tempo em que nós mergulhamos no conhecimento do Jesus cotidiano. Ou seja, o tempo comum é aquele período onde você vê Jesus fazendo milagres, prodígios, sinais, sim, mas o tempo comum ele é conhecido como tempo luminoso. Por quê? Porque nos mistérios luminosos nós vemos justamente Jesus que é batizado no Rio Jordão, nós vemos esse Jesus que se revela nas bodas de Caná e nós vemos a propagação da palavra de Deus. Nós temos justamente a propagação da palavra do Senhor sendo feita. Quando for lá em agosto, durante o tempo comum, nós teremos então a transfiguração do Senhor Jesus. E depois da transfiguração, nós veremos justamente o Senhor, que é o Rei do céu e da terra, sendo verdadeiramente vitorioso, sendo verdadeiramente levantado, ele que vai ser glorificado e exaltado lá no mês de novembro para nos prepararmos para o advento novamente, e assim, com a conclusão do tempo comum deste ano litúrgico, iniciamos um novo tempo com o advento para um novo ano litúrgico. Aqui, de modo particular, estamos seguindo, então, com o tempo comum, onde nós vemos justamente esse Jesus cotidiano que está ensinando e propagando a palavra de Deus para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e que através dessa palavra ele está ensinando os seus apóstolos, os seus discípulos, para que eles compreendam as coisas que vão acontecer e compreendam também o que eles vão precisar ensinar posteriormente. Porque além do testemunho, além do querigma, além do primeiro anúncio, que é justamente testemunhar com a própria vida que Jesus é o seu Salvador, é também necessário ensinar a catequese, o kairos, a primeira experiência, a experiência mais profunda, né, o querigma, o kairos, é preciso a kenosis, que é a escolha de esvaziar-se para deixar Deus entrar. É preciso passar, depois do querigma, é preciso passar para algo mais profundo e mais robusto, e é quando começa a catequese, é quando começa a primeira caminhada catequética. Mas antes de adentrarmos de fato nesse tempo comum com o Evangelho, eu quero trazer para vocês, queremos meditar, né? Comecemos meditando justamente pela primeira leitura, que vai nos trazer o profeta Jeremias em um trecho que é relativamente conhecido, quando Jeremias está ali no capítulo 20, rezando, rogando, clamando a Deus e pedindo algo que é muito comum na vida de Jeremias depois que ele aceita a missão de ser um profeta do Senhor. Jeremias, que é conhecido pela passagem, né, do primeiro livro, do capítulo 1, quando Deus olha para Jeremias e diz: desde o ventre da tua mãe eu já te conhecia, antes de nasceres eu te consagrei para ser profeta das nações. E aí, a partir daí, né, Jeremias fica conhecido, mas para além desse capítulo, nós temos aqui o capítulo 20, onde nós vamos ver justamente a oração de Jeremias, uma oração, meus irmãos e irmãs, que você pode estranhar. Ah, mas Jeremias era profeta. Mas Jeremias era um ser humano assim como nós. E quantos de nós passamos pela mesma situação que Jeremias, principalmente aqueles que por diversas vezes se esforçam para evangelizar, se esforçam para fazer a vontade de Deus, se esforçam para levar a palavra de Deus a toda criatura. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em derredor. Denunciem-no, denunciemo-no. Eu ouvi as injúrias de tantos homens. Eu ouvi falarem mal de mim. Eu ouvi reclamarem de mim. Eu ouvi apontarem o dedo para mim. Eu ouvi as pessoas, eu ouvi tantas pessoas espalharem coisas, espalharem infâmias, espalharem mentiras sobre mim, para que se afastassem de mim. Vamos denunciá-lo, vamos denunciá-lo. Todos aqueles que eram amigos só observavam minhas falhas. Olha só. Aqueles que se diziam próximos, aqueles que se diziam íntimos, aqueles que se diziam perto de mim, observavam as minhas falhas. Eles não estavam querendo ser amigos de fato, estavam só observando minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo. Talvez ele cometa um erro e nós poderemos apanhá-lo.
mas o Senhor está ao meu lado. Aqui, meus irmãos e irmãs, depois de situações onde você talvez esteja se sentindo traído, você talvez esteja se sentindo machucado, você talvez esteja passando por uma situação onde a tua intimidade em relação a pessoas próximas de ti já não tem a mesma confiança, já não tem a mesma relação de proximidade e confiança como tinha antes. E agora Jeremias vira a chave da oração dele, e essa oração de Jeremias, esse clamor de Jeremias deve ser também o nosso clamor. O Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Eu creio. Eu creio. Por isso, os que me perseguem vão cair vencidos, porque se realmente tem pessoas me perseguindo, então eles cairão vencidos, porque o meu Deus é maior do que eu, porque o meu Deus é mais forte do que eu, o meu Deus é mais poderoso do que eu, o meu Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Eles não vão ter êxito me perseguindo, se cobrirão de vergonha pelas coisas que falam de mim, se cobrirão de vergonha por apontarem o dedo para mim, se cobrirão de vergonha por falarem mentiras e calúnias sobre mim. Eterna infâmia que nunca se apaga. Isso me dói, Senhor. Quando Jeremias fala isso, né? Eterna infâmia que nunca se apaga, é algo que dói nele. É quando ele diz: Senhor, estou sendo infamado. Estou sendo. É perder a fama, né? Infâmia. É perder a fama. Estou sendo atacado. Para que a minha fama, para que as pessoas que me conhecem deixem de falar comigo, deixem de conversar comigo, deixem de estar perto de mim. Eterna infâmia que nunca se apaga. E ao mesmo tempo é uma oração do próprio Jeremias dizendo que tudo isto que está acontecendo comigo, Senhor, essa infâmia sobre mim que nunca se apaga, seja justamente o que vai recair sobre aqueles que me perseguem, para que eles vivam também a infâmia, para que eles se cubram de vergonha, para que sobre eles essa mesma infâmia, injúria, dor também não se apague. Versículo 12: Ó Senhor dos exércitos, eu te peço, tu que provas o coração do homem justo, tu que vês os sentimentos do coração de todos, rogo-te que me faças ver a tua vingança sobre eles. Nós estamos falando aqui, meus irmãos e irmãs, de um povo que era conduzido por um rei, ou seja, uma das coisas mais comuns em uma monarquia, em uma vida de reinos, em um ambiente de reinos, é que o rei era responsável por justamente gerar um reinado muito específico. Que reinado específico é esse? Ele era o representante político, ele era ungido do Senhor, ou seja, ele também era o representante religioso, e ele era responsável pela segurança do seu povo, ou seja, ele precisava mostrar força geográfica, força realmente com honra. É daí que vem justamente a honra dos reis. Eles precisavam demonstrar força, proteção, cuidado, e eles precisavam ser exemplares. E todo aquele que não era exemplar, todo aquele que não demonstrava honra, esse deixava o trono em desonra. É por isso que nós lemos Joás, nós lemos sobre Acabe, nós lemos sobre reis anteriores a nós, anteriores aos reis nesse período, justamente para que pudesse ser percebido que o único rei que de fato foi fiel e é fiel é o rei Jesus. E é para ele que nós precisamos nos voltar. Jeremias, quando ele se volta para um rei, ele se volta para o Senhor dos exércitos. Ó Senhor dos exércitos, tu provas o homem justo e o Senhor vê os sentimentos dos corações. Por isso eu te peço que a tua vingança, ou seja, a tua honra, a tua glória e o teu poder se voltem contra os meus inimigos. É isso que Jeremias está falando aqui. Quando ele fala de vingança, ele está primeiro dizendo: Senhor, tu sabes que eu sou justo, tu sabes que a minha vida é tua, tu sabes que a minha causa é tua, que eu faço as coisas por tua causa. Então eu te peço que o Senhor venha honrar a minha vida, que a tua honra, a tua glória e o teu poder possam me alcançar, e a tua vingança desse jeito, a tua vingança dessa forma, ou seja, a tua honra possa se sobrepor, possa cair sobre aqueles que estão querendo me cobrir de vergonha, aqueles que estão querendo lançar sobre mim a infâmia e as injúrias.
não é necessariamente uma vingança maléfica, não é necessariamente uma destruição total no sentido como maldição e praga. Não. É uma forma de dizer que Deus ele honra aqueles que o amam. Deus, ele ajuda aqueles que o temem. E aqueles que não amam o Senhor, aqueles que são pagãos, aqueles que são idólatras, aqueles que não creem, aqueles que não desejam a Deus, estes vão cair perante a honra, a glória e o poder das mãos de Deus. É isso que Jeremias está mostrando para nós. Versículo 13. Diante de tudo aquilo que Jeremias rezou e crendo, olha só, Jeremias nem recebeu ainda a resposta de Deus, mas ele já está crendo que a resposta do Senhor vai chegar. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Das mãos dos maus. Ele salvou a vida de um pobre homem. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, a nossa fé ela vai ser provada e nós mostramos que temos fé e esperança de fato quando nós clamamos ao Senhor e antes mesmo de receber, nós já estamos louvando, já estamos adorando, porque em meio às guerras, em meio às batalhas, em meio às injúrias, em meio às perseguições, nós louvamos e bendizemos porque sabemos que nada disso vai se sustentar. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda e tu não serás atingido. A tempestade não é eterna. Esse momento de batalha, de luta, de dor não é eterno. Acredite, meu irmão, minha irmã, acredite. O salmo de hoje vai falar justamente sobre isso. É o mesmo, é uma forma de clamar também, Salmo 68, 69. Atenda-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Não é pela maldade de Deus, não é pela destruição de Deus, não é pelos pecados de Deus, porque Deus é santo, perfeito, é amor. Atenda-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atenda a minha causa, atenda por tudo aquilo que está acontecendo comigo. Atenda os meus pedidos, minha oração, minhas preces. E olha como o Salmo se conecta diretamente com o que nós lemos em Jeremias hoje, meus irmãos e irmãs. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois o meu zelo e meu amor por vossa casa me consomem, como fogo abrasador. Eu amo esse versículo em particular. O zelo pela tua casa, o zelo e o amor pela vossa casa me consomem como fogo abrasador. Porque é uma forma do salmista, né? É uma forma do salmista dizer: meu Deus, tudo o que tem a ver contigo, eu quero. Tudo o que está ligado a ti, eu desejo. Tudo o que vem do alto, eu quero. Mas quanto mais eu busco a ti, mais as injúrias aqui neste mundo me quebram, mais as injúrias e os insultos neste mundo me atingem, mais eu sou taxado, mais eu sou insultado, mais me cobrem de vergonha, mais me atingem, mais me atacam. Mesmo assim, Senhor Jesus, o meu zelo e o meu amor pela vossa casa me devoram como fogo abrasador. E nesse fogo, se eu tiver de ser destruído neste mundo com esse fogo, que eu seja ressuscitado para a vida eterna no teu fogo abrasador, no teu fogo de amor. Isso é algo muito interessante, muito bonito, meus irmãos e irmãs. O Salmo vai continuar dizendo que para vós elevo minha oração e neste tempo favorável, Senhor Deus, o Senhor me responde pelo vosso imenso amor e pela vossa salvação que nunca falha. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é verdadeiramente o Senhor de nossas vidas, Jesus Cristo, que pelo vosso imenso amor, sua salvação nunca falha, a resposta dele nunca demora. Ele é verdadeiramente o Senhor que mesmo diante dos insultos, mesmo diante das confusões, mesmo diante da estranheza, mesmo diante das situações complicadas, onde talvez dentro da sua própria casa você pareça um estranho, mesmo assim, se o teu coração continua zelando pela casa de Deus, se o teu amor continua sendo firme, forte e fiel pela vontade e pelo coração, pela vida com Deus, ei, eleva teu coração e eleva a tua oração para o Senhor Deus, porque Ele vai atender e vai responder a tua causa, a salvação dele nunca falha. E aí, o Salmo se conclui justamente com um louvor para o Senhor Deus, chamando todos para louvar. Humildes, vejam isto e alegrem-se. O vosso coração reviverá. O teu coração, a tua força, a tua vida, a tua alma, tudo em ti vai reviver, porque você procurou o Senhor continuamente. Se você continuar sendo firme, forte e fiel, você será ressuscitado com Ele
A mesma forma como Jesus foi ressuscitado e subiu aos céus. E no céu está agora preparando as moradas para nós. Nós precisamos então, meus irmãos e irmãs, crer verdadeiramente nisso. Eu não sei pelo que você está passando, mas se você está aqui ouvindo essa meditação, é porque muito provavelmente você precisava escutar que diante de todas as tuas batalhas, todas as tuas dores, todos os insultos, as infâmias, todas as vezes que você foi atacado, atingido de alguma maneira pelos dardos inflamados do maligno ou por pessoas que estão te perseguindo, Deus está contigo e Deus tem a salvação perfeita. Ele vai ouvir a tua prece, teu clamor, e Ele vai te responder no momento oportuno. Aguenta mais um pouco, meus irmãos e irmãs. Aguentem mais um pouco. Em diversos casos, muitas pessoas não conseguem perceber e entender que tudo isso acontece em nossos corações, porque tudo isso acontece nas nossas vidas, porque nós, que somos pecadores, pecamos quando olhamos para os nossos irmãos e irmãs, pecamos quando apontamos o dedo para os nossos irmãos e irmãs, pecamos quando preferimos 1000 vezes falar do erro dos outros do que prestar atenção nos nossos próprios erros, como Jesus fala, que antes de qualquer coisa, tira justamente esse tronco que tem nos nossos olhos, né? Antes de tirar a farpa do nosso irmão. É preciso entendermos isso porque é justamente sobre esse ponto que São Paulo está falando aos Romanos, que o pecado entrou no mundo por causa de um só homem, e através de Adão o pecado foi espalhado para todos os homens da terra, todos os homens que são descendentes diretos de Adão, mas por meio de um único homem também, Jesus Cristo. O dom gratuito de nosso Senhor Jesus Cristo, dom gratuito de Deus, que é muito superior à transgressão de Adão, é muito superior do que o pecado que provém de Adão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo se derramou sobre nós em abundância, e por meio de Jesus Cristo nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos curados, transformados e alcançados para sermos levados para a morada eterna. Meus irmãos e irmãs, a salvação de nosso Deus por meio de Jesus Cristo é uma salvação perfeita e é dom gratuito. Salvação perfeita e dom gratuito, creia nisso. Talvez você esteja até desistindo de continuar rezando, talvez você esteja até desistindo de continuar com Deus, talvez você esteja desistindo da tua caminhada. Meu irmão, minha irmã, não desiste, não para. Não para, porque é pela testemunhando, mesmo que em meio ao sofrimento, é testemunhando, é sendo fiel, é sendo perseverante, obediente, que nós vamos chegar na vida eterna, que nós vamos ser alcançados por essa salvação que vem de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo que derramou sobre nós a sua graça, o seu dom gratuito. Isso é a salvação para nós. E para finalizarmos, voltando justamente para o Senhor que está ensinando seus discípulos e agora ensina a cada um de nós, Ele nos pede, não tenham medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Você está passando por perseguições, você está passando por dificuldades, você está passando por situações complicadas. Deixa eu te avisar, olha o que Jesus está dizendo para você. Não se preocupe, porque Ele está vendo, e no momento oportuno, aquilo que está escondido será amostrado, aquilo que está encoberto será revelado. O Senhor Jesus Cristo é a verdade, diante dele nenhuma mentira se mantém, nenhuma mentira se sustenta, nada oculto se sustenta, nada à escondida vai permanecer desconhecido. Muito pelo contrário, diante de Jesus Cristo tudo se revela, tudo se refaz, tudo cai por terra e a verdade reina. A verdade verdadeiramente reina, a verdade verdadeiramente reina. Porque a verdade é Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. E se você coloca a sua causa aos pés de Jesus, aos pés da cruz, aos pés do altar, diante do sacrário, se você coloca a tua causa, se você coloca a tua situação diante dele, ele está vendo, ele olha para você com misericórdia e ele vai sim te dar a salvação, ele vai sim te dar a libertação no momento oportuno. E desde já, assim como Jeremias, eu te convido, meu irmão, minha irmã, já vai louvando, já vai adorando, assim como o Salmo, já vai bendizendo o Senhor, porque Ele vai fazer, no momento certo Ele vai fazer. Não tenham medo,
Não tenham medo, é o que Jesus diz no evangelho de hoje. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenham medo daqueles que vão atingir o corpo, a mente, o físico, o material, mas eles não podem atingir a tua alma, que é muito mais importante. Eles não podem atingir o teu coração, que é muito mais importante. Eles não podem mexer com as tuas emoções. Você não pode se deixar abater, porque o teu Deus é muito maior. Muito maior. A salvação que vem de Deus, o dom gratuito que se derrama pelo sangue e água de Jesus Cristo, pela misericórdia de Jesus, é muito maior do que qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de infâmia e injúria que possa estar recaindo sobre você. Aguenta firme, meu irmão, minha irmã. No momento certo, Jesus vai tocar a tua causa. Ele vai mudar a tua história. Ele vai fazer com que você realmente possa ser levantado. Os humilhados serão exaltados e você vai poder ser testemunha da graça, do dom gratuito de Deus. Você vai poder ser testemunha. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? Pois é, mas esses pardais que foram vendidos, antes eles precisaram ser abatidos, e se eles caíram no céu, se eles caíram do céu, do alto durante o voo, foi porque o Senhor, o Pai Celestial, consentiu. Ou seja, pela vontade de Deus, alguém caçou e matou 2 pardais para que fossem vendidos e que conseguissem moedas. Em outras palavras, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça deixa de ser contado. Deus sabe exatamente o que se passa em você. Ele te criou, Ele sabe quem você é, Ele sabe cada fio de cabelo na tua cabeça, Ele te conhece intimamente, sabe cada parte de você, Ele sabe o que você está passando. Não tenha medo, diz Jesus 3 vezes nesse evangelho. Não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. E se os pardais estão caindo do céu e sendo vendidos por vontade de Deus, também é da vontade de Deus que vocês passem por esse momento de provação, passem por esse momento de tribulação, para que no momento oportuno, todo aquele que se declarar diante dos homens a favor de Jesus, crente em Jesus, também eu vou me declarar em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. E assim, vocês serão verdadeiramente salvos. Vocês serão verdadeiramente salvos. Se você, diante de tudo que está acontecendo na tua vida, continua louvando, agradecendo, bendizendo e clamando ao Senhor Deus, se você continua adorando a Jesus Cristo, então você continuará sendo defendido por Jesus diante do Pai. E do contrário, se você negar Jesus diante de Deus e dos homens, também Jesus vai te negar diante do Pai que está nos céus. É o que nos diz o nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos abrir nossos corações e declarar definitivamente, já em louvor profuso, que nós possamos declarar definitivamente que Jesus é o Senhor, o Salvador, digno de todo louvor e de toda adoração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado com sua mãe Maria Santíssima e seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.